As coisas que vão acontecendo, vão deixando a gente ver, só tem que rir mesmo, né, fazer o quê? Né? Pessoal, boa noite, obrigado pela presença, obrigado pela gentileza de estar junto conosco. Mais um trabalho aqui do canal da EACOM. Nós estamos procurando fazer um trabalho na EACOM que diversifique um pouco, né? Não fique muito fechado somente dentro da aviação, dentro do conhecimento técnico da aviação, né? A aviação é uma coisa que ela tem se expandido de uma forma tão grande em que os protagonistas realmente da aviação, eles deixaram de ser somente aqueles que são responsáveis pela condução da aeronave, né? A aviação abriu um leque muito grande, é extremamente interdisciplinar. E faz parte, né, da vida das pessoas, faz parte da nossa vida. Então, quando as pessoas fazem uma opção, né, de vida pela aviação, não é simplesmente por uma opção para fazer determinadas coisas, para fazer desenvolver determinada atividade, mas é também para complementar toda a sua existência, né? E algumas coisas me chamaram a atenção. E, inclusive, me fizeram, de uma certa forma, dirigir aquilo que eu estava buscando para um campo que não tinha muita relação inicialmente com aquilo que eu tinha e, e andava desenvolvendo profissionalmente. Dentro da aviação, eu tive uma formação totalmente dentro da área de operações e também na área jurídica, mas vinculado a isso. Quando ocorreu um fenômeno social, né, vamos dizer assim, que foi o problema da VASP, aquilo me causou uma certa comoção, porque eu tinha muita intimidade com as pessoas, né, eu tinha muita intimidade com o pessoal da tripulação, com o pessoal aeronauta, com o aeroviário também, e, de repente, eu encontrei gente que vinha me procurar e conversar comigo, como se eu fosse um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, coisa que eu não sou, né, nem tenho ideia de exatamente como funciona, mas é, vinham me procurar pelo desespero, vinham procurar como almas, né, como espírito, né? E aquilo começou a mexer comigo. Eu confesso para vocês que em muitas ocasiões, quando aquele colega que veio me procurar saía da sala e ia embora, né? Depois de me contar todos os problemas, os infortúnios que ele estava vivendo ali, eu confesso para vocês que muitas vezes eu me entristeci de tal forma que eu cheguei a cheguei a chorar em algumas situações, de ver o que estava acontecendo com essas pessoas. Foi daí que nós buscamos, né, começamos a nos buscar e nos direcionar um pouco para aquilo que diz respeito à finitude, né? E, inclusive, começamos, trabalhamos, fizemos. A Fabi foi uma pessoa que fez isso, né? O nosso palestrante, o que vai nos acompanhar aqui, também foi dessa área. Nós, Já tá aí é, aguardando, tá? É só chamar não, eu ele. sei, mas aquilo foi porque quando nós estávamos pensando em finitude, né, nós tínhamos dois caminhos, né? Ou nós iríamos procurar dentro da filosofia, ou nós iríamos procurar dentro de alguma coisa que estava mais voltada à vida mesmo, né? Que seria na área da gerontologia. Embora dentro da aviação, fizemos isso, a Sandra fez com relação aos aeronautas, e eu fiz com relação à legislação, mas dentro dessa área. E é, quando você busca hoje, quando você fala em luto hoje, nós falamos em luto, vamos falar em luto, vamos falar em perda, né? Vamos falar em finitude. Só duas coisas ficam bem claras, né? Falei em perda, falei em luto, nós estamos nos relacionando à morte, e essa morte que nós estamos, que vem de primeiro momento, é a morte física, né? É a morte física. Alguma coisa que todos nós vamos ter que, num momento ou outro,
e encontrar, né, saber nos Passar comportar. por Não ela, só, né? nossa, mas na realidade não é só isso, não. Eu encontrei naqueles episódios da VASP, naquela ocasião, e hoje eu estou encontrando da mesma forma, gente, da mesma forma, situações iguais agora, com essa, com isso que está acontecendo hoje, com isso que está acontecendo hoje, de colegas nossos é, estarem numa situação de luto, eles estão de luto, eles estão de luto, porque o que eles perderam é alguma coisa que é tão forte para eles na vida deles que gerou uma comoção muito grande, gerou uma condição de luto, é uma perda. Algumas perdas, você ainda tem um caminho, não é? Você perdeu, mas ainda pode falar assim, olha, dentro daquilo que você está fazendo, ainda tem esse caminho, né? Tem uma luz para cá. Em algumas situações, não. Em algumas situações onde eu tenho pessoas que me chamam de filho, pessoas que me chamam de filho, e que eram comandantes, e voando aeronave de grande porte, e outros amigos, e de repente, com a idade que estão, chegaram para mim agora e falaram assim, acabou, Bertolucci, acabou, acabou para mim, Bertolucci, acabou para mim. Eu não sei se vou ter chance em alguma ocasião, em 2021, 2022. Eu acho que para mim acabou. São colegas nossos que estão em luto, né? Luto social. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu queria pedir a Fabi, a Sandra, que fizesse a apresentação desse nosso colega, que também foi o nosso colega de mestrado na época, lá, e também dessa área, e é psicólogo, e é uma pessoa, um estudioso profundo disso, professor nessa área também, e mais do que tudo, ele é um ser humano bastante sensível. Então, Fabi, está contigo aí. Boa noite a todos. Obrigada a todos que estão nos assistindo aqui, tanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Inclusive, aqui já tem alguns comentários que eu estou acompanhando. E aqui vem pelo Instagram, Pro Escovar, um abraço, professor Bertolucci, um mito, sou ex-aluno de 2005. Tem o Vemildo também ali, que está dizendo que é um assunto delicado, importante, que deveria atrair mais pessoas para discussões, né? E isso é muito legal. Então, eu gostaria que o Leo, eu sei que ele já está presente aí, se apresente para a gente poder iniciar essa nossa conversa diferente, tá, Leo? Diferente, porque nós estamos tendo várias pessoas assistindo, mas, de qualquer forma, a maioria vem dessa área da aviação, então eles estão acostumados a outros temas, né? Então é uma coisa assim um pouco diferente para muitos, e eu creio que vai surpreender também o conteúdo de hoje. Bem-vindo, Leonardo, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, e por favor, se apresente um pouco para a gente. Você viu como a mídia é bom, Leo? Porque quantos anos que a gente não se vê, hein? Pois é. É verdade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa nossa, vamos colocar assim, nessa nossa conversa aí, né? Fabi, é um prazer. Bertolucci, é um prazer enorme estar aqui com você, trocando, né, essa dialética, né, como eu dizia, essa grande via aí de duas mãos, né? E eu estava, né, ouvindo as palavras do Bertolucci, e eu acho que para falar sobre isso, falar sobre esse luto, falar sobre essa questão da morte, que é tão vasta, né? Eu sempre gosto de trazer as concepções míticas, né? Minha área de estudo é a mitologia, eu sou psicólogo, sou historiador também, sou docente de cursos aí, enfim, eu trabalho sempre dentro da psicologia analítica com os mitos, né, e com os contos de fada para adultos, e a gente vai percebendo essas vivências, né, vou pegar,
para começar a fala, vou pegar a carona aí na fala do Bertolucci, tá? Eu acho que o que acontece? Quando essa vivência de luto, né? Essa vivência aí de morte vai nos lembrar de um deus grego chamado Thanatos, que é justamente essa representação aí da morte, né? E muitas vezes a morte não como literal, mas sim como a morte simbólica. Então, nós podemos começar aí pensando que nós, durante a nossa vida, nós temos inúmeras mortes simbólicas. São coisas que acontecem e que transformam. Então, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, o começar de outro relacionamento, são transformações que nós temos durante a nossa vida e que também vão trazer um luto, né? O luto não é somente o luto de quando alguém se foi. Nós podemos ampliar esse raciocínio e trazer o luto quando algo foi embora. Ou quando algo já não é mais o mesmo que dantes estávamos acostumados. Né? Muitas vezes nós possuímos os lutos que não são legitimados. Ou seja, muitas vezes nós não vivenciamos também esse luto. Você sabe, Leo, só te interrompendo um pouco. Você lembra, na época do mestrado, não sei se lembra mais ou menos o meu trabalho, e exatamente quando eu trouxe, né, que a professora Flamínia, que na época era minha orientadora, eu trouxe para ela a questão da aviação, eu falo como vamos trabalhar, né? Uhum. E veio muito essa questão da morte subjetiva, a questão de perda, e a gente acabou caindo bastante na questão da aposentadoria para aqueles aviadores, principalmente, porque são aqueles aviadores que a gente está falando dos mais antigos, que é o que sabe fazer, e não se vê fazendo outras coisas. Aí você, de uma hora para outra, chega uma fase etária que é preciso largar por um motivo, não, às vezes é de saúde, às vezes é a empresa, às vezes é a propriedade, e aí é cortar a aça deles, né? E aí agora, como é que fica? Fica em casa todos os dias, né? Porque é aquela rotina, né, de muitos anos, e aí ficou exatamente aquilo que você falou, uma coisa que está saindo de você, né? É uma forma de luto, né? Exato. E que, por exemplo, até nesse caso mesmo que você nos trouxe, Fabi, um luto que às vezes não é reconhecido, tá? E não é legitimado. Então, em primeiro lugar, é muito importante nós vivenciarmos os nossos lutos e as emoções que vêm deles também. Porque não olhar para nossas emoções, qual que é o grande perigo disso? De ser consumidos por elas. Então, aquilo que eu poderia ter olhado, trabalhado dentro de mim, solucionado de uma maneira criativa, vai se tornar um grande monstro que acaba por me consumir. Nesse sentido, então, eu atuo. Então, é importante legitimar aí esse luto. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou a vida inteira naquilo. E aí você tem uma questão também, Fabi, que eu acho que é muito importante, né? Eu estava mais uma vez, né, vou falar do Bertolucci, eu estava falando da filosofia, eu fiquei pensando, Bertolucci, na questão da vivência do tempo também. De como essa trama do tempo ela é vivenciada, né? Então, você perceba, você tem um tempo aí cronológico do tic-tac do relógio, né? Cronos era um dos deuses gregos, né?
E que de repente, né, até unindo com a sua fala, Fabi, de repente tem uma coisa que você sempre fez aquilo e acho que é uma ruptura ali. Eu diria até um pouco abrupta, tem uma ruptura, quer dizer. Então, você é aposentado, você tem uma questão também social de que você é aposentado. Quando você fala essa palavra, você é colocado num lugar também, e esse lugar também é um lugar social, né? E ao mesmo tempo você tem uma questão que nós chamamos de kairosiana, é uma outra vivência do tempo, que é vivida como tempo interno, tá? Onde kairosianamente, vamos falar assim, poxa, mas eu tô aposentado, mas eu posso fazer tantas coisas, ou eu faço tantas coisas, e isso que eu fazia, quer dizer, olha quantas questões que tem aí e que estão envolvidas, né? E o que pode acontecer depois com isso? Depressão. Estamos, né, no mês, né, de combate a isso, né, a depressão, A questão suicídio. também do suicídio, né? Tem um autor lindo que vai falar, o James Hillman, que vai falar do suicídio e alma. Então, o que acontece? Você deprime porque aquilo que estava tão investido de sentido perde o sentido. Tem um corte. E aí, o que é necessário para isso? É necessário vivenciar o luto. E o luto possui fases. Uma negação, primeira. Uma barganha. Uma revolta com a situação. Para posteriormente uma aceitação. Né? Eu acho que então, nesse sentido, passar aí pelo luto e sentir essa morte simbólica, essa morte interna, que é um lugar de dor muito grande, é poder se tornar mais resiliente e também mais apropriado de si mesmo nessa concepção. Porque possui um lugar de transformação. E o ser humano precisa o tempo todo disso, né? Fazer essas Sim. mudanças, né? Léo, aqui tem duas perguntas do Demildo, e eu queria que antes que você mude de foco, aproveitar e responder, né? Vamos lá. Se o Aguinaldo pode pôr ali na frente. Ele está dizendo assim, o que seria exatamente legitimar o luto? E aí, depois, formalizar as ações de despedida de uma situação para outra, no caso de 15%. Tá, vamos lá, Benildo. Seria isso, né? A questão de legitimar do luto é reconhecer o que está sendo vivenciado, reconhecer a perda. Porque às vezes nós passamos por perdas e tem às vezes uma cobrança externa, às vezes interna, do tipo, não, eu vou continuar. É o famoso levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai, e continua andando. E que às vezes é tão prejudicial, porque tudo bem, você vai continuar andando, mas para continuar andando é preciso sentir também o que foi perdido. Então é nesse sentido que eu falo de legitimar o luto. Reconhecer a emoção daquilo que foi perdido, daquilo que aconteceu, e aí não só na aposentadoria, mas também em outros tantos contextos da vida em que o luto entra. Né? Às vezes a gente passa sobre nós mesmos enquanto trator. Então, não, agora eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar ótimo. Então, isso é justamente não legitimar o luto. É não reconhecer o que está sendo sentido naquele momento, sendo que na verdade está triste, ou quer ficar mais em silêncio, mais recolhido ou mais recolhida, em contato consigo mesmo, que também isso é necessário. Ou seja, quando existe um luto, existe uma regressão nossa. Nós entramos na concha, ficamos em contato com nós mesmos, sentimos essa dor, O peso.
É isso, esse peso, essa perca, esse algo, tá? Para depois podermos sair. Isso é chamado de regressão da libido. É o Tá? renascer. Exato. Eu gosto muito de trazer a Fênix nesse sentido. Que morre e renasce das próprias cinzas. Eu concordo com você. Eu concordo. Se bem que esse caminho que você está seguindo, né? É como outro dia comentando com a Sandra, né? Você me Aqui chama de dentro, Sandra, uma hora você tá me bom, chama de Fabi. Fabi, Fabi, Os tá bom, alunos ficam Fabi, malucos de falar Fabi. quem é. Ah, gosta de brigar comigo por causa de qualquer coisa. Vai lá, Fabi. Eu. Imagina. Imagina se eu chamasse ela de Helena, então, né? Ia ser complicado. Então, eu tô. Isso que nós estamos agora, nós estamos conversando, né, sobre esse renascer, que eu concordo com você, e isso aí vem assim, né, dentro da área da psicologia, de uma linha, né, diferente, né? Dentro da aviação, existe alguma coisa que surgiu, a questão de um pouco mais de uns 25 anos atrás, 30 anos, e para resolver uma série de problemas dentro da cabine, né? Se você tem dois pilotos, então um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, tem problema de autoridade, tipos de autoridades e tal. Então existe um treinamento que é chamado CRM, que é o gerenciamento de cabine, que é um trabalho que é feito e ele tem toda uma direção dentro da psicologia, né, e pega um compartimento grande desse tipo de estudo. E eu acho que nós tínhamos dois tripulantes dentro da psicologia, né? Um cidadão chamado Freud e um cidadão chamado Jung. E eu acho que eles não fizeram CRM, Ainda tem o entendeu? Lacan. Eles não fizeram CRM, aí cada um desceu do avião e cada um foi para um lado, né? E eu percebo assim que o teu caminho é bem assim do Jung mesmo, né? Que você vem Eu falando sou de junguiano. alma, né? É uma coisa bem nesse sentido mesmo. E eu concordo com isso também, né? Eu concordo com isso também. E eu acho que a sexualidade não é o que define tudo, não, e não tem esse jeito. Foi uma das brigas, né, do Jung com Freud. A grande briga foi no conceito da libido, né? E essa questão da perda, né, que é verdade, quantas perdas a gente não tem na vida, e as pessoas nos estimulam, normalmente, os amigos, né, nos estimulam a realmente passar por cima disso, como se fosse uma ponte, né? Pula isso, pula. E, na realidade, a gente não tem que pular isso, não. Na realidade, a gente tem que, como... ah, eu vi um trecho aí outro dia, né, fazendo uma comparação entre algumas condições políticas que a gente vive, né, hoje e tal, então está dizendo assim, não, fulano, não podemos chamar esse cidadão nem de excremento, entendeu? Porque até o Fala de novo excremento a a gente última serve, porque o parte, excremento porque aduba, cortou. né? Então, eu estava lendo um texto outro dia aqui, uma coisa que estava falando de uma análise com relação à política, essas coisas todas. E no texto tinha alguma coisa dizendo assim: nós não podemos chamar esse cidadão nem de excremento. Quer dizer, na realidade, não usou o termo excremento, né? Mas porque o excremento, no final, ainda serve para adubo. Né? E essas coisas que a gente normalmente pode passar e que nos leva a esse luto, né? Eu acho que tem que ser vivida mesmo, tem que ser vivida, e esse efeito, né? A gente tem que passar por isso para que possa adubar uma nova vida, né? Não querer pular por isso, né? Passar por cima. E nós estamos falando de uma situação, eu comecei falando aqui, de uma situação que tem realmente me consternado bastante, tem me entristecido bastante, né, que é ver alguns colegas na situação que estão, né? Domingo agora, eu estava conversando com um colega que estava maravilhosa a vida dele, voando no avião que ele queria, fazendo, e de repente agora ele chega para mim e fala assim, Beto, acabou, não tem mais jeito, eu estou com 56 anos, vai ser difícil, não vejo mais isso, e deixa para lá, eu vou fazer tal coisa.
Aí eu fiquei... Ele está mentindo para ele mesmo. Ele está mentindo. Ele Ou tinha não. que... Ele tinha que voltar para dentro da concha, como você falou, eu acho. Eu acho que você tem que fazer isso. Bem, o psicólogo é o Leonardo, não sou eu, né? Eu acho que cada processo é um processo. Às vezes pode ser um lugar onde ele pode. Porque também tem uma questão. Nesse lugar do luto e nesse lugar, entre aspas, dessa morte aí interna, você também pode descobrir a vida, né? O Jung, né? Eu, como você já percebeu bem, sou junguiano roxo. O Jung vai trazer, né? Por exemplo, ele vai estudar alquimia, enfim. E ele vai falar de uma operação da alquimia, que é quando tudo se torna podre. Então, eu costumo trazer o luto com a operação da putrefaction da alquimia. Ou seja, onde as coisas estão podres e pútridas. É simbolizada, por exemplo, pela matéria negra, né, o negros ali. Esse lugar que vai tornar a coisa pútrida, então, ele vai decompor. Mas aquilo que decompõe, tal como um símbolo de um pântano, também vai trazer uma nova vida. Né? Eu acho que essa é a questão aí também do luto, que com essa regressão que existe, e aí quando tem essa regressão, a gente fica mais embotado, né, emocionalmente falando. A gente fica mais quietinho, não quer saber tanto do mundo externo, do que está ocorrendo enquanto o mundo externo, fica mais com as imagens ali, com os sentimentos internos, né? E o que precisa vir depois? Que eu falo que é uma polaridade ali, o outro lado. Ou seja, porque o luto também traz essa vivência das coisas meio cinzas. É como se a vida naquele momento perde o frescor, perde a graça e a cor na paleta de cores que tem para pintar a vida é a cor cinza, né? Fica meio nublada as coisas. E aí o que precisa vir após essa questão da fênix, desse renascimento, de poder ser resiliente, porque a fênix também é um mito da resiliência, né? Quando você descobre também uma força interna, e quando descobre também lugares em si antes desconhecidos, justamente a figura de Eros, né? Que é a figura aí do, do amor, ou seja, se apaixonar por alguma coisa. Não necessariamente por alguém, por alguma coisa. Ou seja, ter uma vivência que nós chamamos do erotismo. Né? Infelizmente é uma palavra que caiu muito numa questão aí somente, e até pelo Freud, né? Caiu muito num lugar somente sexual, mas que não é só isso. Erotismo quer dizer todas as vivências que são relativas ao deus Hermes. Ao deus Eros, desculpa. Ao deus Eros. Que vai trazer inspiração, que vai trazer paixão, aquela empolgação, que vai dar aí outras cores para a tela da vida, não só a cinza, na verdade. Vai trazer outros ares. Foi uma metamorfose mesmo também, nós temos o exemplo lá, né? Que vai trazer essa situação toda, tirar aquela casca. Exato. Isso vai fazer com que o indivíduo... Então, como eu falei, tem o luto, regrediu. Então, entrou para dentro da concha. A vivência do Eros vai fazer o quê? O contrário, vai expandir, vai levar de novo para o mundo. E quantas vezes... Pode falar. Vamos falar? Não. Eu quero falar que muitas vezes que a gente tem isso, então vivenciamos um luto, entramos na casca,
Muitas vezes a gente não sai com uma ideia nova, com algo novo. Por mais que aquilo seja ideia e precisamos daí ficar com a imagem da ideia, dormir. Eu falo que quando não tem uma ideia, você tem que levá-la para dormir junto com você. Você dorme com ela, acorda com ela, pensa, rumina essa ideia e vai transformando-a em ação, né? Ou ver a viabilidade, dependendo do que for. Mas, enfim, muitas vezes quando desse movimento de saída, de expansão, tá? O que acontece? Você já não sai mais o mesmo que você entrou nesse luto. Tem algo aí, internamente, que transforma. Que te deixa mais inteiro. Ou mais inteiro do processo, ou mais inteiro dos grandes mistérios aí da vida, no sentido da psique humana, da alma humana, né? Para o Jung, psique é sinônimo de alma. Ou te deixa mais inteiro de si mesmo. Por quê? Porque você passou pela dor, você passou pela provação e você tem uma cicatriz. Eu gosto muito de falar essa palavra, cicatriz, porque você tem um símbolo ali marcado de algo que ocorreu. Que você lembra que aconteceu, mas não é mais a mesma dor quando estava aberto, antes da cicatriz, exatamente, né? Você consegue lembrar, mas não é aquela dor que você tinha no momento até cicatrizar. Exato. Também gosto bastante. O Bemildo está falando assim, vê essa paixão do Leonardo, porque ele fala dele como se estivesse falando uma poesia, né? Obrigado. Eu amo o que eu faço, obrigado. Bom, Leo, eu vou fazer vou intrigar um pouco, tá? Aqui. Tá bom? Bora! Vamos. Ao final, né? A morte é o fim de tudo? A morte é o fim de tudo? Eu vou falar que vida e morte, elas são duas polaridades da mesma força. Elas são dois lugares, dois extremos diferentes que se encontram. Mas por que da mesma força? Então, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta, Fabi. Qual é essa força? Pois qual é a força e por que essa força? Por que a mesma força, a quantidade? Porque elas são extremos, elas são polaridades diferentes. Enquanto uma, as coisas vivem, crescem, florescem, na outra elas murcham e morrem. Você chegou a ler aquele romance lá da Simone de Beauvoir, que chama Eu não sei, porque eu sei que minha memória... Todos os homens são mortais? Eu cheguei a ver um pouquinho. Cheguei a ver tudo. Então, eu achei bem legal o livro, eu acompanhei, eu li, e ele fala exatamente, trazendo um pouco essa questão da finitude, né, a importância que nós temos, né, e às vezes você tem aquele medo de você vai perder aquela pessoa, né, às vezes você chora antes da pessoa morrer, né, só de imaginar. Eu tenho minhas filhas que às vezes falam, ai, mamãe, se você morrer, começa a chorar. Então, a gente tem muito essa questão de se apegar, grudar muito nas coisas, né, num sentido um pouco mais egoísta, segundo a minha visão. Então, lá ele vai trazer o Fosca e a Régida e o mortal, normal, né? E ele não, porque ele tomou lá... Depois vocês leem, não vou contar o fim da história nem nada, porque não tem graça. Mas aí é gostoso, você começa a ler, você não quer parar. Mas aí, no final, o que a Simone ela vai trazer? Né? Ela vai dizer que a finitude é importante e é necessário para o ser humano. Nós precisamos da finitude, porque o exemplo do Fosca, como ele estava há muitos anos aí, ele era uma pessoa que só queria se esconder, fazia sempre a mesma coisa. Quando conheceu a menina que era totalmente contrário dele, ele percebeu de que logo mais casaria com ela e vai perder de novo, porque ele é imortal, ele não morre. Então, ele estava querendo, ele fazia de tudo, ele se cortava para poder morrer, mas não conseguia. Então, nós precisamos desgrudar um pouco, né? Muito essa questão de apego nas coisas que a gente tem, né? E a gente sofre mais por causa desses apegos, né? Então... Exato. Isso aí você está dizendo aqui,
Isso aí, inclusive, é o que dá o sentido da vida, né? Dá O o sentido sentido da da vida, vida. Se você a é imortal, finitude. qual é o sentido da vida? Então, se você é imortal, qual é o sentido da vida? Não tem, né? Não tem, não vai acabar, então, né? A finitude é o sentido. Então, ainda provocando um pouco, a gente não vai ter nada infinito, né? Eu tenho um cidadão que eu gosto muito de ler, que eu li muito tempo ele, que chama-se Pietro Baldi, né, há muito tempo atrás, e ele tinha algumas colocações que são interessantes. Ele era um monista, e dentro dessa linha dele, uma coisa que você tem é o seguinte: nada que não tenha sido criado, né, pode morrer. Quer dizer, se alguma coisa foi criado, um momento vai acabar. Nada nasce para nunca mais terminar. Né? Essa questão aí que eu estou comentando, não vem ao caso aqui, mas vem de uma discussão que nós estamos falando sobre alma, né? Que é a alma imortal, mas ela foi criada, ela nasceu. Bom, se ela nasceu, em algum momento ela nasceu, em algum momento ela tem que ter o fim. Ela só não vai ter fim se nunca nasceu. Aí ela seria imortal, né? E, e, e tudo que nós temos na nossa vida, elas surgem em um momento, e o momento vai acabar. Qualquer coisa, um relacionamento, ele vai surgir no momento, e no momento ele vai acabar. E esse luto vai ter que ser vivido. Sim. E com todos os sentimentos, né, que Perda. vêm depois. Sim, e são sentimentos, e todo sentimento é irracional, né? Aí vai depender de que tipo de luto você vai viver, né? Vai viver o sofrimento do luto com a raiva ou o sofrimento do luto da perda mesmo, né? Aí nesse momento no caso de separação. Não, Fabi, eu Eu não acho que os consigo dois, eu entender luto diria. com raiva. Hã? Não, você falou no momento em que, por exemplo, se você tiver um relacionamento com alguém, no momento vai acabar. Então, se de repente, aí eu falei assim, vai depender de que luto a pessoa vai viver, né? Se vai ser o luto da raiva, né? Porque não sabemos por que separou, ou porque Mas se é for o luto da da raiva, perda não é uma mesmo, perda. entendeu? Não, mas se for raiva, não tem perda. A raiva não tem perda. Não é? Então, não tem luto. Não sei. É, Léo, tá contigo o a que, bola. vamos lá. O que eu ia falar me lembrou muito uma corrente, né, filosófica aí, da psicologia também, que é a fenomenologia, né, o existencialismo. Que para a fenomenologia nós somos para a morte. A maior que tudo que nós fazemos durante a nossa vida é justamente para tamponar uma angústia da morte, né? É, E me fez lembrar uma fabulazinha, Fabi, essa questão da morte e da vida, que falava que a morte e a O que você vida, está ela. chamando de fenomenologia? Fenomenologia, eu tô falando do Heidegger, o Russell, os autores alemães, né, ali da Alemanha, que deram origem ali para a corrente fenomenológica existencial. é legal os pensamentos deles. É muito bom, é Eu muito bom. conheço. Não é? E Eu aí. uso o Heidegger quando eu falo de ética um pouquinho. Ah, é? Eu Aí, gosto dele. se eu não fosse junguiano, eu seria fenomenólogo. Eu acho que. Acredito que sim. Os dois, não será pegado um, só seja os dois. Porque você é E, mais junguiano, mais lado espiritual, né? Que Jung ele é mais lado espiritual. que ele foi estudar aí uma série de coisas, né? Ele foi estudar antropologia, física quântica, os mitos, né? Eu sou muito ligado a essa parte mítica dele, né? Foi estudar a religião oriental e ocidental, enfim, é muito interessante a obra dele, né? E o que acontece? Essa historinha fala pra gente de que a morte e a vida, elas se apaixonaram.
Mas quando elas ficavam juntas, as coisas simplesmente não transcorriam, ficava uma grande massa, né, ali meio cinzenta. E o que, que acontece? Então elas se separaram em lugares distantes. Esse amor era tido como impossível. E a vida criava coisas, fazia com que ela se desenvolvesse e as levava para a morte recebê-la como presente, para nunca esquecer do amor que a vida tinha por ela. Né? Eu gosto de trazer sempre fábulas, mitos, porque eu acho que são as temáticas constitutivas da alma humana, né, da nossa psique, né? E a gente está falando dessa questão, nós não somos infinitos, né? E eu também dei uma citada aí no Deus Cronos. Para os gregos, o que, que acontece? Cronos que vai separar o mundo dos homens do mundo dos deuses. Então, com Cronos começa uma era chamada Era do Curvo Pensar, ou Era da Foice. E o movimento da foice faz o quê? Ceifa. Justamente que é a separação do mundo dos homens e o mundo dos deuses é com a morte. E o mundo espiritual, né? Aqui o mundo carnal. E aí você vai ter as várias aí correntes, né, que vêm, né, sobre isso, né? Mas eu acho que assim, seria muito chato se não fosse os imortais, né? Sim. Olha, eu gosto da ideia de que um dia eu vou morrer, porque isso me estimula cada dia de poder pensar e me programar e projetar a minha vida daqui a tantos anos, porque eu tenho tantos anos para fazer isso. Porque se por acaso eu, Fabi, achasse que não ia morrer, provavelmente eu não ia estar projetando nada, porque, sei lá, uma hora eu ia fazer isso. Deixa para amanhã. Então, eu gosto da questão de que eu vou morrer. Eu só queria saber como eu vou morrer. Aí eu não queria saber como eu vou morrer, porque tem, pelo menos, tem vários modos que eu não gostaria, mas tem dois principais que eu não gostaria mesmo, né? Ô Fabi, deixa eu fazer um comentário aqui. É o seguinte, Deixa. eu sei que você deixa. Aí você briga depois comigo aqui ao vivo. Eu quero falar aqui do Bemildo Ferreira. O Bemildo é um camarada que eu gosto muito. Ele escreve, bem, em primeiro lugar, ele é uma pessoa muito participativa, né? Ele participa mesmo, né? Onde eu vejo o Bemildo, ele está lá, né? Ele participa, ele não deixa a coisa passar, né? E eu acho o Bemildo é uma pessoa que tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Embora as coisas que ele escreva, né? Existe aí uma conversa na AFA de que não é ele que escreve, quem escreve é a mulher dele, mas tudo bem. Depois, sempre atrás de um homem existe uma grande mulher. É isso que eu mas não é ouço verdade, falar não. por aí. É ele que escreve mesmo, É ele que escreve mesmo. Mas ele colocou uma coisa aqui que eu queria perguntar para o Léo, que é o seguinte: ele colocou assim. Aí diz assim, a pressão do ethos masculino não reconhece o reconhecimento dos sentimentos. Eu não sei exatamente se você chega... Então, diga alguma coisa, Léo. Digo sim. Eu acho que... Olha que sincrônico, né? Eu estou justamente falando sobre isso, sobre o sagrado masculino, né? A gente vê o sagrado feminino que está na moda, né, agora, mas também existe o sagrado masculino. Eu acho que existe uma questão no homem, né? E nós percebemos, por exemplo, você tem a criança, você tem o homem adolescente. Eu estava falando sobre isso agora há pouco, num grupo de estudos que eu dou, que você, essa jornada heróica masculina, por exemplo, ela é diferente da feminina. Então, a jornada heróica masculina, ela é para fora, né? O homem vai lá, ele vai brigar com os dragões, ele vai enfrentar as coisas para daí voltar. A jornada heróica feminina é ao contrário, ela é para dentro, né? Então, o que acontece? Nessa jornada heróica do masculino, não tem nenhuma coisa, não tem nenhum momento, a gente vai perceber isso nos contos, que alguém chega lá pro herói e fala: ô amigo, reconheça seus sentimentos.
né? Assim para fazer. Eu acho que tem uma pressão, sim. Sincrônica junguiana, é um termo junguiano, sim. Acho que tem uma pressão do masculino a fazer, a acontecer, a ser aquele provedor, o que vai trazer o grande sustento, mas não a reconhecer as emoções. O Jung vai falar que o inconsciente do homem é sensível. Tá? Quando eu falo isso, eu brinco. Assim, eu falo, quem que liga às 3 da manhã bêbado pedindo para voltar? Homem, muitas vezes. Entendeu? Claro que eu brinco assim, mas o que acontece? Tem uma coisa, acho que até social do homem, para não. Para ser durão. Quantas vezes a gente não ouve? Falar para criança, e olha só, falar pra criança, homem não chora. E você tem isso lá atrás, lá na minha infância, onde que o que é falado tem um impacto muito importante. É um ser que está em desenvolvimento, em constituição. Então, muitas vezes, a questão do sentimento do homem ela fica projetada. E fica projetada justamente na figura da mulher. Né? Acho que deu aí para dar uma Como um respondida. comparativo, então, seria, né? Porque para você ter uma comparação, você precisa do outro. Se você não tiver o outro, você não consegue comparar nada. Então, é no sentido que você vai chegar e falar assim, não, o homem não vai chorar. E a mulher? Então, eu acho que também, para além disso, o homem não chora. Aí fica a mulher com esse lugar totalmente do sensível. Que também não é somente isso, né? E todo homem, ele possui para o Jung uma mulher interna, que ele deu o nome de ânima. Isso é verdade. Entendeu? Então, qual que é a intenção aí? E a ânima vai falar sobre o quê? Sobre o lugar sensível dentro do homem. Que a mulher sempre vê de uma forma mais sensível, mais frágil. Entendeu? Então, o que ele vai falar? Sobre a questão do desenvolvimento da ânima do homem. Olha, Leo, está falando assim um pouco com relação à sensibilidade, ou talvez, não sei se pode associar com fragilidade também com relação à mulher, mas será que não é uma forma de que talvez esteja um sentimento em que possa não dizer que é frágil, mas talvez seja uma coisa mais, não é racional, mas não sei como eu vou explicar isso, assim, eu não sou, não porque eu seja feminina ou mulher, eu seja uma pessoa frágil, fraca, né? Não porque a ânima representa a parte feminina seja a fraca e o sentimental, mas sim, eu creio que esse sentimento que a mulher tem de que às vezes, a mulher chorona, a mulher isso, é porque às vezes acho que a mulher tem mais juízo que o homem. Então, penso às vezes mais e tudo, nesse sentido que eu estou falando, não no sentido de que ela seja uma pessoa fraca, ou seja uma pessoa frágil, uma pessoa muito debilitada, nesse sentido, né? Não é. E para a mulher tem o contraponto. A mulher também tem um homem interno, de nome ânimos. Então, qual que é a questão aí? É desenvolver esse feminino que existe no homem, porque vai trazer, junto à ação prática do homem frente ao mundo, uma ação prática com a tomada da sensibilidade, da reflexão. Essa da reflexão eu já gostei. Entendeu? Com a tomada, né? Refletir antes de agir, às vezes não agir de maneira impulsiva. A responsabilidade. Tem homens que são responsáveis também, mas. Por causa da ânima. Por causa da ânima. Não sei. Quem tinha uma ânima, por exemplo, bem desenvolvida dentro da história? Quem tem mais ânima é mais responsável. Pode ser. Não sei ainda, mas. Esse caminho aí tá meio ativista, isso aí. Tá caindo pro outro lado aí.
Eu acho Tá que virando Não, mas é ativismo que isso no aí. sentido do homem, que ele é externo, né? Ele é exterior, então ele é o homem que caça, o homem que briga, o homem que foi bruto, e vai fazendo as coisas, e a mulher já não. Por isso, eu estou indo Mas nesse hoje nem sentido. Não, tanto, né, não tem Fabi? nada a ver de feminismo. Hoje nem tanto, né? Hoje está Ah, não, hoje mudando. não. Hoje o caçar para o homem é sair para trabalhar, porque ainda nós temos na nossa cultura hoje, já modificou muito, e eu acho muito legal isso que tem modificado não só a cultura em si, como o pensamento das pessoas, né? Mas ainda existe essa questão de que como o homem vai ficar em casa criando as crianças e a mulher sai e volta à noite do trabalho. Isso é estranho para muitas pessoas, principalmente para as pessoas de antes, né? Antigamente, porque antigamente a mulher era que tinha que estar em casa, tinha que aprender o que fazer dentro de casa, e o homem que saía para trazer o pão de cada dia, e então nesse sentido de caçar, né? Que era bem anterior, né? E hoje nós modificamos bastante isso, e ainda bem também, né? O Bemilu está Porque dizendo que isso aí é a integridade emocional da mulher. você sabe que, de novo, eu gosto da Simone de Beauvoir, né? De novo, ela fala essa questão do segundo sexo, não sei se vocês chegaram a ler também, de que às vezes é colocado a mulher como segundo sexo, né? Que isso revolucionou na época, muitas mulheres naqueles anos que leram, eram até proibidas de lerem, porque naquela época a mulher não podia sair na rua sozinha, né? A mulher que era caçada, né? Porque se estiver sozinha, ela é uma outra tipo de mulher, né? A mulher não podia se maquiar para sair por aí sozinha, não podia fazer essas coisas, né? Tinha que ser com o marido, junto com o marido, e se o marido permitisse. Então, não estou falando questão de feminismo nem nada, estou dizendo de que a igualdade hoje em si, eu acho bem maravilhoso, bem legal. Eu, muitas vezes, estou em casa e eu preciso comprar um pão, pego meu carro e saio. Meu marido chega em casa e não me encontra, ele não fica bravo comigo. Fico em luto. Aí eu falo, acaba de chegar, eu comprei pão, não ficar. Imagina isso se fosse naquela época dela que ela escreveu nesses anos aí. Como é que ia ser aquela mulher sair comprar pão sozinha? Eu acho que a questão e o desafio é justamente a integração dos opostos, a integração do masculino e feminino, é uma questão de integração. Essa é do Entendeu? Jung também. Claro, gente. Óbvio. É o Acho que oposto ali. E eu gosto disso, eu gosto, tem que ter isso, essa igualdade e tudo, e um ajudando o outro. Isso é muito bom, isso é legal, e nós estamos progredindo para isso, e isso é maravilhoso, nossa cultura está modificando, né? Isso é legal. Deixa eu é, fazer uma pergunta para o Léo. Léo, vamos lá. com relação a isso que nós estávamos comentando no início, sobre essa perda que está acontecendo agora de uma maneira assim, parece como se fosse uma sombra, né, que vem passando e escurecendo, tornando tudo cinza. Um pouco o efeito dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, de repente, você vê algumas coisas assim que te remetem a uma visão que nós já tivemos na Segunda Guerra, de uma série de túmulos e várias pessoas sendo enterradas, tal. Isso aí, nós estamos falando dessa finitude existencial, como a gente entende. Mas essa outra que nós também estamos vendo, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aqui, são dentro da aviação, eu estou falando dentro da aviação, né? De ver tantas pessoas sendo afastadas daquilo que elas tinham, né? Daquela vida que elas tinham, né? Que isso, quando você está vivendo como um aeronauta, tal, você não está vivendo só a ação de estar pilotando a aeronave, né? Você tem um contexto de vida, está envolvido aí uma série de coisas, né? Desde o que você começa a fazer quando desperta até o final do dia, né? Toda aquela sequência. Ah, isso aí é realmente um tipo de perda que a gente está enfrentando e é esse tipo de luto que eu estava me referindo. O que você
poderia fazer em termos de colocação nesse sentido, para nós, assim, entendermos? Como você faria essa colocação? Como que a gente deveria entender isso? Como a gente deveria ver isso? Eu acho que é um momento de luto, sim, né? Eu estava conversando com uma pessoa que é ligada à aviação e ela falou: Léo, você não sabe, por exemplo, nesse momento, quantos pilotos estão na rua, né? Por exemplo, com essa situação da pandemia, Piloto, comissários, né? mecânico. Ela falou: Léo, é assustador o número. Eu falei, e é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu falei, caramba, né? Então, eu acho que é um momento abrupto. Aí é um corte abrupto que se faz. Porque de repente, por exemplo, você tem uma carreira, você está fazendo essas coisas, você está acostumado com algo que nós chamamos o quê? De normalidade. Você tem uma escala, você sabe mais ou menos como funciona o seu serviço. Quer dizer, você tem uma programação com tudo. De repente vem algo e acontece algo atípico que corta com tudo isso. Então, o que eu falo? Seguinte, Bertolucci, é aí nesse momento que, primeiro, entra essa vivência aí desse luto. E o momento também pede uma reorganização psíquica. E uma reorganização que muitas vezes vai para o concreto também. Para quê? Para também conseguir dar conta dessa experiência. Porque é um grande inesperado que corta as coisas, né? Que ceifa as coisas. E de repente aquilo. E aí entra essa questão mais clássica aí do luto. Aquilo que eu tinha, que era meu, e que muitas vezes é dado como certo mesmo. Porque é uma certeza que a gente tem certeza dos nossos empregos, das nossas grandes questões aí. Não é mais certo. O certo se transforma em incerto. Então acho que isso vai ver uma reorganização, tá? Aí. Ver também o que pode ser feito. Acho que esse momento é um momento que pode descobrir coisas em você, né? Para poder voltar. Aí a gente não sabe também essa volta, se volta quando volta. Acho que isso traz uma outra coisa. Certeza, né? Acho que essa incerteza traz o phobos, ou seja, traz a ansiedade, a fobia. Se não estiver preparado com isso, você fica o tempo todo preocupado com isso. Agora, se você vê de uma outra forma, às vezes aquilo que está na sua frente você pega. Agora, às vezes, se você estiver só olhando para o lado ruim, passou uma oportunidade e você não percebeu. Então, por isso que eu acho que é importante, gente, fazer um trabalho consigo mesmo. E tá olhando para você, ver essas possibilidades, porque às vezes você pode descobrir o novo e voltar diferente, né? Mas pelo menos você vai sentir esse baque. Claro que vai sentir, porque é impossível não senti-lo, mas você vai conseguir senti-lo de uma maneira um pouquinho, pelo menos, mais branda. Ou então, você vai sentir esse baque de uma maneira mais acolhedora. E quando eu falo acolhedora, não é que o outro vai me acolher, mas sim comigo conseguindo me acolher também. Me entender, me conhecer, né? O pessoal precisa se conhecer mais. Porque eu acho que todos nós temos um lugar da nossa essência, da nossa personalidade, em que nos sentimos feridos. Em que a gente sente que o nosso senso de integridade foi ferido. E é uma ferida que quando ela é exposta, ela sangra. Então, por isso é importante o acolhimento também de si mesmo. É complicado, né? Eu acho que é complicado. Então, é um momento de muito, eu diria que é um momento de muito acolhimento. É muito complicado. Eu acho que é um momento de acolhimento e de acolher esse luto que vem e que dói. E que sangra. E é reconhecer essa dor, esse sangramento. E deixar sangrar.
Porque se não deixa sangrar, o que acontece? Gangrena. Então é um momento que urge um cuidado, que urge um acolhimento, que urge a compaixão, ou seja, estar com. Porque também, isso na minha concepção, tá? Não deixa de ser uma trajetória, uma jornada, uma passagem do meio. Mas às vezes a passagem do meio é difícil para quem está fazendo a transição. E transição não quer dizer mudança de área, mas é uma transição de vida. Podemos pensar assim. E é difícil para quem está fazendo a transição e é difícil para quem está ao lado acompanhando. Então é muito acolhimento nesse momento. Para realizar essa passagem do meio. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gostei, viu, dessa nossa conversa. Faz tempo que a gente não sai, não extrapola um pouco, né, Fabi? A gente fica só naquele técnico, e... Ai, que saudade da época do mestrado, da época da PUC. Doutorado. Muita saudade, né? Muita saudade. Depois dizem assim, vai estudar de novo, nunca vou estudar mais. Aí você fala assim, mas dá aquela vontade de, pelo menos uma vez por semana, você vai lá e escuta uma coisa diferente, conversa, faz leitura, é gostoso. Ok. Ô, Léo, meu querido, aqui, como a gente diz na aviação, nós já chegamos no topo da descida, ok? Né? E agora vamos começar a nossa descida, aproximação, final longa. E eu quero dizer para você que foi muito legal te rever, muito legal a gente bater esse papo. O teu jeito também de apresentar, o teu jeito de apresentar também é muito gostoso, né? Lembra aquelas rodas de conversa, né, Fabi, que a gente fazia lá, né? E, poxa vida, muito bom. Eu deixo aí para você o espaço que você quiser para tuas considerações, meu amigo, finais aí para a gente, porque o nosso tempo também já foi, né, Fabi? E vamos conversar depois, né? Vamos ver se a gente faz outras conversas dessa aí. Vai ser um prazer enorme, eu adoro. Gente, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar falando de uma, né, ao mesmo tempo trazer um tema pesado, né, junto com os mitos que é você buscar aí essa parte mais arcaica nossa, arcaica ali da psique, que vai falar da alma. É um prazer, assim, eu amo, né, fazer isso, e é muito gostoso estar aqui compartilhando com você. Dá para matar virtualmente um pouquinho as saudades, né? Verdade. Enfim, é isso, é muito bom. Eu acho que é força, né? Nesses momentos de dor e do negror, o que pode ser desenvolvido como valor, até rimou, é a coragem. Obrigado mesmo. Bom, ok. Fabi? Não, eu ia simplesmente agradecer não só aquelas pessoas que estão acompanhando ali, que estão participando com a gente, pelo carinho deles também. Como o Leo falou, é um tema diferente, um tema um pouco pesado, porque quando você fala de morte, as pessoas querem imaginar do que será que vão tratar, do que vão falar, né? Porque quando a gente fala de morte, pensamos a primeira coisa, alguém morreu. Alguém morreu fisicamente, e a gente não pensa falar assim, eu morri também, e eu morri várias vezes. Eu lembro muito da professora lá, acho que todo mundo tivemos aula com ela, eu esqueci o nome dela agora. Salma? Aqui era a coordenadora lá da Geronto, na época que a gente iniciou. Beltri, né? Não, antes dela. Suzana.
Susana Cariello. Cariello. Aí ela falava assim, pessoal, todo dia nós morremos para viver. Nossa célula todo dia morre para que a gente consiga estar vivo, a gente possa estar vivo. Então, alguma coisa de nós todo dia morre para que a gente mantenha vivo. Então, eu achei, eu gravei isso na época que eu vi, isso foi em 2013, eu acho que eu tive aula com ela, e eu gravei muito isso porque eu não pensei nas células e nada, mas eu associei em outras coisas, né? Até do dia, ou no que a gente acaba passando, né, acontecendo. Então, eu associei isso, e para mim foi muito importante em muitas coisas, de lembrar de que muitas vezes eu preciso perder, muitas vezes eu preciso morrer, para que depois eu possa reviver, ressuscitar de uma forma diferente. Né? Então, foi muito bom essa nossa conversa, obrigado por você estar aqui, o Bertolucci aqui também, e eu espero que a gente surja e faça uma outra live, uma outra conversa ali, com outro tema, mas com algo que seja diferente de falar, de trazer também. Então, a gente acabou se divertindo hoje nesse pouco período que estivemos aqui. Sim. Ok. E eu queria agradecer a esses colegas que estiveram com a gente. Realmente, o assunto não é bem um assunto de aviação, né? Então, se a gente estivesse falando aqui vai sair a relação dos demitidos, estava cheio de gente aí, né? Vai sair a relação dos admitidos, também estava cheio de gente, né? Então, mas e também eu só fazer um comentário aqui com o Hildo, que ele comentou que associações. Tudo bem. Pessoal, Léo, obrigadão, irmão. Obrigadão, gente. Obrigadão. Obrigadão a todos. Fabi, beijo. Obrigada. Tchau.